Esta é uma história bíblica narrada de forma tranquila, pensada para momentos de descanso e reflexão. Uma história para ser ouvida quando o dia já terminou, quando a casa silencia, quando os pensamentos diminuem o ritmo e o coração busca repouso. É uma história sobre proteção invisível, sobre cuidado silencioso e sobre um Deus que guarda a vida, mesmo quando ela parece frágil demais. Houve um tempo em que um povo inteiro vivia com medo. Eles moravam longe de sua terra, em um lugar que não haviam escolhido, sob o domínio de um governante poderoso que temia seu crescimento. O medo daquele governante transformou-se em desconfiança. A desconfiança tornou-se opressão, e a opressão tornou-se crueldade. Trabalhos pesados foram impostos, a liberdade foi retirada, e com o passar do tempo, ordens cada vez mais duras começaram a surgir. A vida que deveria ser protegida passou a ser ameaçada. Era um tempo em que o choro das mães ecoava no silêncio da noite. Um tempo em que o futuro parecia incerto desde o nascimento. Mas mesmo em tempos assim, Deus continuava presente. Entre aquelas famílias, havia uma mulher que esperava um filho. Quando a criança nasceu, ela percebeu algo especial. Não era algo visível aos olhos do mundo, mas algo que o coração reconhece em silêncio. Ela viu beleza, ela viu promessa, ela viu vida. E por isso, decidiu proteger. Durante 3 meses, a criança foi escondida. O choro era abafado, os passos eram cuidadosos, o silêncio era necessário. Cada dia era um ato de coragem, cada noite uma oração silenciosa. A proteção não vinha da força, mas do cuidado atento e da confiança em Deus. Quando já não era mais possível esconder, uma decisão difícil precisou ser tomada. A mãe preparou um pequeno cesto, fez com cuidado, vedou com atenção. Nada foi feito às pressas. O cesto não era abandono, era entrega. A criança foi colocada ali, não à mercê do acaso, mas nas mãos do Criador. O rio corria tranquilo naquele momento. As águas refletiam o céu. O silêncio envolvia tudo. O cesto foi colocado entre os juncos, onde a corrente era suave e a margem oferecia abrigo. E ali, no movimento lento das águas, a vida foi confiada a Deus. A irmã da criança observava de longe. Não interferia, não se aproximava, apenas vigiava. O cuidado também pode ser silencioso. A proteção nem sempre é visível. Enquanto o cesto flutuava, os planos de Deus se moviam. Aquela criança não estava sozinha, nunca esteve. Não muito longe dali, alguém se aproximava do rio. Era uma mulher acostumada ao poder, mas que naquele momento buscava apenas tranquilidade. Ao perceber o cesto entre os juncos, mandou que o trouxessem. Ao abri-lo, viu a criança. O choro não foi ignorado, o coração não se fechou. Algo se moveu dentro dela. Compaixão, cuidado, proteção. Ela reconheceu a origem daquela criança, mas escolheu preservar a vida. Mesmo em um ambiente de ordens duras, Deus abriu espaço para a misericórdia. A irmã se aproximou no momento certo. Não antes, não depois. Com sabedoria, ofereceu ajuda. E assim, a própria mãe foi chamada para cuidar da criança. A proteção se completava. A vida que havia sido ameaçada agora estava guardada dentro da casa do poder. O cesto no rio havia se transformado em abrigo.
A criança recebeu um nome que lembrava as águas, um nome que carregava memória: Moisés. Um nome que guardava a história de onde ele havia vindo e de como havia sido preservado. O menino crescia entre dois mundos, sob os olhos atentos de Deus. O tempo passou. O menino cresceu protegido, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Mesmo longe de suas origens, a mão de Deus o guiava. Aquele que havia sido salvo das águas carregava uma missão maior do que poderia imaginar. Mas tudo viria no tempo certo. Antes da missão, houve proteção. Antes do chamado, houve cuidado. Antes da libertação, houve silêncio e espera. Nada naquela história foi imediato. Nada foi apressado. Cada detalhe se encaixou como parte de um plano maior. O decreto que ameaçava a vida acabou servindo ao propósito de Deus. O rio que poderia ter sido morte tornou-se caminho de preservação. O cesto frágil foi instrumento de proteção. O cuidado invisível foi mais forte que a violência visível. Moisés começou sua vida em total dependência. Dependência de braços que o escondiam. Dependência de um cesto simples. Dependência da compaixão inesperada. Mas, acima de tudo, dependência de Deus. A história começa com fragilidade, mas não termina ali, porque aquilo que Deus protege em silêncio, Ele prepara para algo maior. Agora, enquanto a noite se aprofunda e o silêncio envolve tudo ao redor, lembre-se: nem toda proteção é barulhenta, nem todo cuidado é visível. Às vezes, Deus protege através do silêncio, através da espera, através de pequenos gestos. O menino colocado em um cesto foi guardado pelas mãos do Criador. O mesmo Deus continua cuidando da vida hoje, mesmo quando ela parece frágil, mesmo quando o mundo parece ameaçador. Nada está fora do seu alcance, nada está fora do seu cuidado. E assim, podemos descansar, sabendo que mesmo nas noites mais silenciosas, Deus continua guardando, protegendo e conduzindo a história com amor e fidelidade.